você não toma uma decisão, a vida toma por você. Porque a roda, ela sempre vai girar. Eu não preciso só reagir à vida. Eu sou uma co-criadora. Você é maior do que todos eles. Oh, querida, voando, saia do meu caminho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma leitura diferente pra vocês. Que eu tive uma ideia enquanto eu estava fazendo o curso da Nick. Como vocês sabem, eu falei nos vídeos anteriores, eu comprei um curso de tarô com a Nick Furlaneto, que é uma taróloga com, acho que assim, mais de quase 30 anos de experiência, se eu não me engano, e que ela enxerga o tarô assim, além do óbvio. Então tá sendo uma jornada muito rica. E além do material que eu tô acessando no curso, eu comprei outros livros e tô fazendo outras pesquisas. Então, de fato, eu tô passando pelo caminho do neófito. E à medida que eu vou me aprofundando nos estudos, vai abrindo muitas águas mental, minha consciência vai expandindo. E eu sinto que isso está sendo um processo não só de aprendizado, mas de transformação pessoal. Mas aí, voltando aos aprendizados do curso, ontem nós estávamos estudando que cada carta do tarô, ela pode ser entendida em 3 planos, em 4 planos. Que o plano mental, o plano espiritual, o plano, vamos aqui nas minhas anotações, o plano material, mental, espiritual e sentimental. E mais um plano, se a gente for pensar na dimensão do conceito. E aí, pensando nisso, a gente estuda os caminhos do tarô, que é como se fossem linhas de desenvolvimento que a consciência passa para alcançar e chegar na evolução, entende? E a partir desses caminhos do tarô, foi o que me surgiu a ideia de fazer essa leitura para você. Pois veja bem, ontem nós estávamos vendo que existem alguns caminhos, que é o caminho da vontade, que é o qual a gente expressa o nosso livre-arbítrio, que é a nossa vontade, o nosso desejo expressado no mundo. Tem o caminho do prazer, que é como nós lidamos com as nossas responsabilidades, como nós lidamos com a manutenção daquilo que a gente escolheu fazer, expressar para o mundo no caminho do livre-arbítrio, no caminho da vontade. Depois disso, vem o caminho da dor. O que é o caminho da dor? É onde a gente encontra aqueles desafios, os contrários, talvez aqueles processos kármicos, pessoas que talvez tentem nos atrapalhar. É como nós também pode falar de colheita, tá? Mas colheita aqui no sentido de... não no sentido kármico, mas no sentido de causa e efeito. Todo o universo é regido por leis cósmicas. Você faz uma ação, ela vai ter um efeito, é causa e efeito. Tem o caminho da esperança, que é quando a gente integra o passado, deixa o passado pra lá e, enfim, segue. E melhor ainda, tem o caminho da evolução, que é o caminho onde descobrimos verdadeiramente quem somos e que estamos no caminho da individuação. Dentro dos 21 arcanos maiores, cada arcano representa um desses caminhos. Por exemplo, no caminho da vontade, a gente tem o mago, a sacerdotisa, o imperador, a imperatriz. No caminho do prazer, temos o carro, o eremita, a força e por aí vai. A questão é que daqui surgiu a ideia para fazer a leitura para vocês. E qual é a leitura? Vamos aqui que eu deixei anotadinho. A leitura vai ser: qual o caminho para a minha realização pessoal? Então, eu vou pegar cada caminho desse, por exemplo, o caminho da vontade. No caminho da vontade, todos os arcanos manifestam livre-arbítrio. É uma vontade pessoal expressada no mundo material. Aí vamos supor que no caminho da vontade, eu vou pegar como você está se expressando, como você está utilizando o seu livre-arbítrio e como você deveria, como você está e como você deveria se expressar, tomar as vontades, realizar esse seu livre-arbítrio para você atingir a sua realização pessoal. E assim vai com o caminho do prazer, com o caminho da evolução, com o caminho da dor. E é isso, vamos lá. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Vamos lá. Eu peço orientação aos meus mentores espirituais, que nesse momento a minha consciência, a minha intuição seja ativada, que eu possa ver além da ilusão.
em entregar uma mensagem de evolução, de paz, de amor e, acima de tudo, de expansão de consciência para todos aqueles que aqui chegam. Vamos lá. Quando se tratar, quando eu falo desses caminhos de desenvolvimento da consciência, as cartas são representadas no direito a gente tem um negócio chamado DVC. Como as coisas deveriam e como elas realmente são. Então, no plano do DVC, o que deveria ser, eu vou tirar os arcanos maiores, que é como você deveria agir para encontrar, vou jogar somente com arcanos maiores, porque no caminho do tarô ele só fala dos arcanos maiores. Como você deveria agir para a sua realização pessoal em cada um desses caminhos. E com o deck inteiro eu vou pegar como você está agindo, certo? E aí no final nós vamos pegar um conselho para vocês. Então vamos começar aqui pelo caminho da vontade. Vamos lá, tarô. Se conecta com a energia dessa coletividade. Quando se trata do caminho da vontade, tarô, como essa coletividade está agindo. Age paus. Eu sinto que é um momento que você está manifestando, que você está percebendo como você pode realizar coisas através do seu desejo, da sua vontade. Que você tem muitos caminhos, que você tem inclusive muita habilidade, e com essa vontade você manifesta conhecimento, você manifesta arte, você consegue inclusive acessar o seu caminho. Ao mesmo tempo que você consegue manifestar isso, que você está colocando no mundo através do seu livre-arbítrio, é a manifestação dos seus desejos, mesmo que de forma inconsciente. Por isso você às vezes até se espanta, porque quer ou quer não, tudo que tem na tua vida está sendo manifestado por você. Tudo que acontece na sua vida está sendo manifestado por você, seja no nível consciente ou no nível inconsciente. Então, esse momento, o seu caminho da vontade, ele está se expressando de fato. A gente pega aqui um paus, que é literalmente o fogo, é como se você tivesse muitos desejos de expandir, de materializar, de transformar o mundo assim num passe de mágica, certo? Aqui é como você está agindo. Eu não vi que você está agindo de forma ruim, legal. Não falo de vontade, me vem um as de paus, tá ótimo. Entendeu? Pode vontade aí no as de paus, né não? É como você está se expressando pro mundo. É uma pessoa que está manifestando, que está materializando, que está fazendo mágica, entendeu? E aí, tarô, como essa pessoa deveria agir para se expressar da melhor maneira no seu caminho da vontade? Justiça. Bom, justiça e o mundo, tudo bem. A primeira coisa, como você de fato consegue manifestar muitas coisas à tua volta, no teu ambiente, na tua vida, para você manifestar aquilo que de fato está alinhado com sua verdade, com teu livre-arbítrio, eu entendo que a vida está te pedindo equilíbrio, literalmente equilíbrio. Está te pedindo clareza mental, tá te pedindo elegância diante da vida, diante das dificuldades. Sabe? Eu acho que você tem que parar. Olha como essa carta da justiça é poderosa, cara.
Ela tá sentada com a balança na mão, com a espada pra cima. Ela não ataca ninguém. Mas ela tá aqui. Ela tá analisando tudo. E aí ela não tá numa posição ameaçadora, mas ao mesmo tempo ela tá com uma espada na mão. Essa espada representa a verdade, inclusive, o conhecimento, mas acima de tudo o corte. Entende? Então talvez seja um momento para você analisar as coisas, as situações que também você vem manifestando na tua vida, colocar numa balança e o que não for bom tu corta. O que não for bom você corta. Corta mesmo. Entendeu? Talvez seja uma hora de cortar também os próprios defeitos para manifestar aquilo que você quer. Entendeu? Será que o seu coração não foi pesado aí na balança dos deuses? Entende? Bonita essa carta da justiça. Bonito. E acima de tudo, eu acho que quando se fala de justiça, ele vem pedindo para você se expressar com vontade. Com verdade. Eu não tenho como falar de justiça e não falar de verdade. Então, qual é a verdade? A verdade da vida cotidiana, a verdade do seu coração, para que nessa sua manifestação você manifeste aquilo que é justo. Aquilo que é justo, aquilo que você deveria viver. Certo? Gostei. Temos aí uma diva, um divo que está manifestando, mas tem que buscar equilíbrio para manifestar exatamente aquilo que a gente quer, né? Quem sabe umas reprogramações mentais, umas leituras. Gente, eu tô fazendo reprogramação mental do Hélio Couto. Assim, qualquer mínimo aborrecimento. Aqui é uma fita de Hélio Couto, eu boto logo no meu ouvido. Mas deixa eu te falar. Uau, que bom pra gente buscar um equilíbrio. Às vezes, do nada, eu tô aqui fazendo uma coisa, eu me lembro, uma parte da reprogramação, aí ajusto rota. Muito bom. Agora vamos falar do caminho do livre-arbítrio. No caminho do livre-arbítrio, a gente só tem uma carta que tá dentro desse caminho, que no caso são os enamorados. Porque os enamorados aqui, eles podem até significar romance, mas na verdade eles têm a tendência pra gente falar de decisões. Quando aparece os enamorados numa leitura, significa que tá na hora de decidir, certo? E aqui, no caminho do livre-arbítrio, que é representado unicamente por esse arcano, a gente fala que ele é a representação do preço da liberdade. E que possivelmente é o momento de você tomar uma decisão importante que não terá volta. Aqui no caminho do livre-arbítrio, aqui no caminho o caminho do livre-arbítrio, o livre-arbítrio ainda reina. Mas, quando não se toma uma decisão, a vida toma por você. Eu tô aqui com minhas anotações, ó. Mas, quando você não toma uma decisão, a vida toma por você. Então, quando se trata do seu livre-arbítrio, como você está tomando decisões e como você deveria tomá-las? Essa vai ser a pergunta, tá certo? Tarô, em relação ao caminho do livre-arbítrio, como a consulente, essa coletividade que se apresenta, está tomando decisões e como ela deveria tomá-la? Como ela está tomando decisões? Não tá, né, amor? A consulente, olha, eu não tô tomando decisão, não. Tô deixando aí na mão dos destinos. Eu tô deixando a roda girar, eu tô indo com fluxo, o universo tudo é movimento, tudo vibra. Certo, eu tô deixando aí na mão dos destinos, entendeu? As decisões. Justamente aquilo que eu falei, quando você não toma uma decisão, a vida toma por você. Porque a roda, ela sempre vai girar. A gente não controla a roda. A gente só controla como a gente reage aos acontecimentos. E aí, quando eu falo de como você está exercitando seu livre-arbítrio, você está indo só com fluxo. Agora, você tem que analisar se isso é bom para você, se não é. Eu decidi que eu não iria mais com fluxo. Que eu não preciso só reagir à vida. Eu sou uma co-criadora. Você é um co-criador.
Então, quando se fala aqui, talvez você esteja na mão do destino. É bom, pode ser ruim, ou pode não. Mas aqui você tem que ver se tu não tá abrindo mão do teu poder de manifestar. Tu é um co-criador. Tu é um co-criador. Se você está nessa terra, você é um co-criador. Porque você é filho de Deus, velho. Você tem uma herança que você pode manifestar. Um dos princípios herméticos, assim em cima como embaixo. Se a vida é abundante, se o céu é abundante, a sua vida também pode ser. Então, quando se fala de livre-arbítrio, de tomada de decisões, você está deixando aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, quando se trata das decisões da vida, Tarô, do livre-arbítrio, agora eu falo, que é como você tá agindo. Não vou dizer você haja assim. Até porque é o caminho do livre-arbítrio. Você planta, você tem uma coisa da roda da fortuna, é assim, você vai plantar batata e vai colher mandioca. E às vezes é foda, porque tu planta batata, velho. Ai, meu Deus. E a vida te dá coisas bem diferentes. Porque é uma coisa legal também sobre a manifestação. Sempre que você manifesta uma coisa, e a vida sempre te dá mais daquilo. E aí isso vai pro mal ou vai pro ruim. Ela sempre te dá mais daquilo, mais do que tu pede. O universo é muito abundante. Então, Tarô, como essa pessoa deveria agir em relação ao seu livre-arbítrio? Como ela deveria agir em relação às tomadas das decisões delas? Qual postura ela deveria ter decidindo? Ó, temperança. Aqui fala de uma reconciliação entre você e seu destino, entre você e você mesma, entre você e suas emoções. Tá vendo? Ela tá com o pezinho na água e tá com o pezinho na terra. E ao mesmo tempo é um anjo que ele tá aqui, ó, temperando. As pessoas geralmente não gostam da carta da temperança, mas eu acho ela uma carta fantástica. Uma carta fantástica. Como é que você deveria agir em relação às suas escolhas? Tomá-las, a princípio, de fato tomá-las, não só ir com ao Léo, né? Mas também zelar por elas. Quando eu falo de temperança, eu falo de fazer as coisas bem feitas. Bem feitas. Não tem como. Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, temperança, é uma carta que demora. Gente, quando cai temperança, eu não necessariamente eu penso que vai demorar. Eu penso assim, faça bem feito. Tanto que tem outras ilustrações de tarô, a carta da temperança é uma pessoa trabalhando assim, sabe? Dando o melhor. E as coisas vão vir no tempo certo. Entendeu? Aqui tá dizendo pra você tomar suas decisões com clareza, se reconciliar consigo mesmo, com suas emoções, entendeu? Porque tem um sol brilhando, a luz está brilhando aqui no fim do teu caminho. Você pode tomar suas decisões sem medo. Você está sendo acompanhado, é só uma questão de tempo. Por que fala de reconciliar? Tá vendo que os copos estão assim? Aí é só questão de tempo para você encontrar essa justiça, esse equilíbrio, entendeu? Essa justiça na tua vida. Pode tomar suas decisões sem medo aqui, sabe? E seja fiel a elas. No sentido de não que você não possa mudar de ideia, mas no sentido de tipo assim, Sueli, tô desistindo aqui da minha casa, sou concursada. Tô desistindo aqui da minha carreira, eu quero fazer bolo, eu quero ser confeiteira. Tudo bem, seja fiel a essa decisão. Faça bem feito, coloque amor naquilo, entendeu? Faça, entregue o serviço. Ela fala disso. Temperança fala disso e as pessoas confundem com demora. Quando você faz bem feito, faz com amor, faz com temperança, gente, o resultado sempre vai ser positivo. É uma carta linda, temperança. Uma carta linda. Legal. Legal. Agora vamos falar do caminho do prazer. O que é o caminho do prazer?
é o caminho das responsabilidades de nossas escolhas e como agimos em relação àquilo que decidimos fazer. Ou seja, no caminho do livre-arbítrio e da vontade, você decidiu agir de uma forma, você decidiu se expressar de alguma forma. E isso vai ter uma consequência, vai ter inclusive uma manutenção. Pronto, exemplo que eu acabei de dar. A pessoa que quer ser confeiteira agora, ela tem uma manutenção daquilo. Ela sabe que a renda pode ser instável, ela sabe que tem que comprar produto, ela sabe que farra um bolo tem que lavar louça depois, entendeu? É a consequência, é como a gente vai fazer a manutenção daquele caminho que a gente expressou com o nosso livre-arbítrio, entendeu? É muito legal isso. Vou beber mais água. Então, no caminho do prazer, eu falo que é como a gente age em relação àquilo que a gente decidiu fazer. Eu decidi ser cantora, como é que eu estou fazendo isso? Entendeu? Baralho. Calma, que eu nem perguntei. Baralho, em relação ao caminho do prazer, que é a manutenção daquilo que expressamos o nosso livre-arbítrio, como o nosso livre-arbítrio, como o consulente, como essa coletividade vem agindo a respeito dessas responsabilidades que trazem ao caminho. Tudo bem, isso aqui virou duas. Ó. Ô, velho, tô me agindo como 4 de copas. Tu tá preocupado? Não sabe se vai dar conta? Tá insatisfeito? Mas o problema do 4 de copas sempre é esse, cara. Ele esquece que por mais que tenham muitas responsabilidades... Esse é o problema, tá entendendo? Esse é o problema de se ir com o fluxo da vida. Vai acontecendo coisas que a gente não tem controle. Porque você não definiu aonde você quer chegar. Mesmo a gente definindo, acontecem coisas. Imagina não acontece, imagina não definindo. E aí, ó, tu fica assim, ai, que pariu, meu Deus do céu. Ô, tanta coisa pra fazer. Tem mesmo. Todo dia tem. Todo dia tem. Só que o problema dessa carta, que eu sempre percebo, é que a pessoa, ela olha tanto para as preocupações, para essa fadiga, para esse, ai meu Deus, para essa estafa, que ela esquece de ver que sempre tem algo acontecendo atrás, entendeu? Sempre tem algo acontecendo atrás que vai modificar. E quando eu digo atrás, é no oculto. Porque grande parte, inclusive, dessas manifestações acontecem no oculto. Ou seja, a gente não consegue enxergar, mas às vezes a realização daquilo que a gente pediu tá acontecendo, a gente só não tá vendo. Muito louco que um dia eu fui deixar minha filha na escola, aí tava na época de chuva, aqui em Tauá. E como a escola é perto aqui de casa, eu vou deixar ela a pé, no carrinho dela e tudo. E aí a gente passa por uma pontezinha que é em cima do rio, a gente chama aqui de passagem molhada. Beleza, saí, acordei de manhã, arrumei ela, levei. Aí na hora que eu chego na ponte, tá toda alagada, meio que o volume do rio subiu e transbordou, não tinha como atravessar. Tive que fazer outro caminho. Aí eu falei, cara, por que isso aqui transbordou se nem choveu? Aí depois eu pensei, porra, não choveu aqui. Não choveu aqui. Mas é um rio, ele choveu em outro local. A chuva que deu em outro local transbordou o rio aqui. E é isso que eu tô falando, é como se fosse um 4 de copas. Sempre tá acontecendo alguma coisa no oculto que vai beneficiar a tua vida. Sempre. Às vezes tu tá rezando por um emprego, aí Deus fala, tá acontecendo. Aí tu acha que vai acontecer hoje, mas não, gente, tá acontecendo hoje, a empresa que você vai trabalhar, tu decidiu hoje abrir a vaga. A empresa que talvez, é o cliente que vai te contratar, o problema dele talvez aconteceu hoje. E ele vai chegar daqui pra você há um mês pra resolver. Entendeu? Às vezes as coisas estão acontecendo no oculto para se manifestar na nossa realidade. Entendeu? Então você está agindo com um pouco de preocupação, não sei se está se alimentando bem, talvez aqui um pouquinho de vitaminas, mas acima de tudo, enfim, é só como você está agindo, não é conselho não. É assim que você está agindo, um pouco preocupado, não sabe, meu Deus do céu, é boleto, é tudo, não sei o quê.
E aí, vida, em relação ao caminho do prazer, como o consulente deveria agir? Como você deveria agir? Amor. Lide com suas escolhas com amor, com luz, com felicidade, com pureza. Ó, o sol tá sorrindo pra você. Então, quando eu falo aqui de caminho do prazer, de como eu lido com as minhas responsabilidades e aparece o sol, eu acho que foi literalmente o oposto. Tu tá triste, seja feliz. Agradeça, sabe? Cante, dance, pegue sol. Eu te falei aqui do excesso de uma falta de vitamina. Talvez você tá só dentro de casa. Será que tu não tá só dentro de casa? Será que tu não tá, sei lá, precisando de sol mesmo, literalmente? Pode ser isso, você tá precisando de sol, abrir as janelas, abrir as portas, colocar flores na tua casa, deixar o vento circular. Tá entendendo? Meu filho, não tem nada melhor, pior para um obsessor do que você abrir as janelas de casa, deixar a luz entrar. A luz do sol. Amor, então qual é o conselho pra você? Bote a cara no sol, Mona. Bote a cara no sol, querida. E bote, meu amor, livre, leve, solta, completa. Pronta pra viver uma nova aventura. Quando eu falo de caminho do prazer e ver um sol, eu acredito que é tipo assim, experimente, seja feliz, brilhe. Entendeu? Abrace essas suas escolhas de peito aberto. Porque talvez com essa energia que você coloque nessas suas escolhas, a sua colheita vai ser ótima. Aí agora falando em colheita, vamos aqui, né, para o caminho da dor. Por quê? Porque o caminho da dor é onde encontramos desafios. Pode ser um caminho kármico e como lidamos com as oposições que se apresentam. É uma resistência àquele caminho que queremos abrir, certo? Mas aqui eu entendo como sendo somente causa e efeito universal, certo? Então eu vi que você estava lidando com suas escolhas aí com um pouco de preocupação, com um pouco sem saber o que fazer. A vida já pediu para você colocar aqui a cara no sol, mas vamos ver como é que você está lidando com as resistências que a vida está apresentando na sua frente. Baralho. Como esse querido está lidando com as oposições que se apresentam na vida dela. Como está ele em relação ao caminho da dor. Caminho da dor. Cavaleiro de espadas. Cara, quer queira ou quer não, tá pronto, entendeu? Eu acho que você tem uma lógica própria, você também não baixa muita guarda, você vai pra frente, pode até ter muitas interferências, mas eu não vejo assim você do tipo de pessoa, você tem muita interferência, oposições, pessoas ruins, o próprio carro, mas eu não vejo você aqui o tipo de pessoa que tá baixando a guarda, não. Eu vejo você aqui o tipo de pessoa que tá indo pra frente. Olha, eu tô voando, saia do meu caminho, eu peguei a minha vassoura e se você não sair, amor, o corte é seco. O corte é... Ah, meu Deus, eu lembrei de um post que eu vi. E tem uma música que eu acho que é da... Ah, não sei de quem é, mas fala assim, simpatia é uma faca. Então, basicamente isso, amor, você precisa só ser simpática e vai cortar a pessoa. Cortar essa oposição, cortar... Eu acho que você tá assim. Eu não vejo assim uma energia ruim, não. Quando eu falo de oposição, me vê um cavaleiro de espadas, eu acho que tu tá sabendo se sair, entendeu? Eu acho que tá sabendo se sair. E aí, como ela deveria agir em relação às oposições que se apresentam na vida dela? Ai, não sei se eu consigo interpretar essa não, mas vamos lá.
consigo. Como ela deveria agir? O diabo. Aquela com magia. Aquela com macumba, galera. Levou, vai levar. Mandou, vai levar. Não, pode ser isso também. Se tiver alguma interferência mágica no seu campo, se você sente, você pode devolver ao remetente com consciência anexada. Devolva o remetente com consciência anexada. Devolva o remetente com consciência anexada. Mas acima de tudo, quando me vem aqui a carta do diabo, me fala de oposições, como você deveria agir em relação... Ai, que loucura! O diabo, ele é uma das cartas do caminho da dor. O diabo, ele é uma das cartas do caminho da dor. O caminho da dor. Quais são as cartas que representam o caminho da dor? O enforcado, a morte, a temperança, o diabo e a torre. Então, como eu deveria agir com controle sobre a matéria? O diabo, ele tem controle absoluto sobre a matéria. Por isso que ele manifesta tudo. Porque as pessoas fazem impacto, porque ele consegue materializar tudo. Então, eu acho que primeiro é um controle sobre a matéria. Dominar os seus demônios. Porque esses aqui são pessoas, demônios, pensamentos. Eles aqui estão presos. Eles aqui estão presos. Porque eu tô vendo como conselho, tá, gente? Eu não tô vendo o significado da carta. Quando eu vejo no plano do conselho, é diferente do que eu simplesmente dizer o significado da carta. Eu vejo aqui, dominar mesmo a matéria e essas pessoas, essas interferências externas. Eu acho que magia também. Véi, não tem como não falar de magia aqui, sabe? E aí é a magia que você decidir fazer, entendeu? Eu só não aconselho que faça nada mal pra ninguém. O máximo que você faz é devolve ao remetente com consciência anexa, que a vida se encarrega de entregar de volta, meu amor, como entrega. Porque é aquela coisa, não tem como a gente imaginar alguém atrás de uma grade sem ficar atrás da grade também. Então, Black Magic, que chamam, né? Coisa ruim, eu não... Mas aí vai do caminho de evolução de cada pessoa. Então, como você deveria agir em relação ao seu caminho da dor? Controlar a matéria, controlar esses pensamentos intrusivos, controlar talvez suas finanças, entendeu? Mostrar que você, porra, é maior do que todos eles. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dessas pessoas. Olha o tamanho desse cavaleiro aqui, olha o tamanho desse espaço em você. É maior do que todos eles. Você é maior do que todos os seus problemas. Você é maior do que qualquer um desses haters. Olha aqui, é você quem controla. Eles estão presos. Eles são pombo. Tu tá voando. Eles são aqui, ó. E você aqui, ó. Foda-se, eu sou uma águia, eu vou mais alto. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que se mostrar maior. Você tem que, na verdade, se mostrar quem você é. Grande, forte. Tão grande e forte que dá medo. Com poder mágico. É isso que você tem que fazer. Você tem que mostrar que você tem poder. Poder. Não só mostrar, sentir o seu poder. Sentir o seu poder. É esse o conselho. Às vezes demora pra fazer o download, mas faz. Mais faz. E aqui vamos falar do caminho da esperança. O caminho da esperança é onde a gente encontra paz e deixa resolvido as pendências do passado. É o caminho da esperança. E o mais legal é que no caminho da esperança tem somente uma carta, a estrela. E engraçado que a estrela vem depois da carta da torre, que aí dissolve tudo. Mas aí no caminho da esperança é onde a gente faz as pazes com o passado, fique em paz, e é sobre isso. Então, em relação ao caminho da esperança, em relação a essas pazes, essas pendências do passado, como o consulente está? Como o consulente está? Meu amor, eu tô ótimo, eu finalizei. Eu tô em outra, eu tô ótimo, o mundo. Ó como é que eu tô, ó.
Eu tô ótima. Se tem uma pessoa que integrou tudo isso, fui eu. Eu tô ótimo. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Você tá exatamente onde você deveria estar. Ai, muito bom. E aí, como em relação ao caminho da esperança, como o consulente deve agir? Energia boa. Isso mesmo. Olha que incrível. Em relação ao caminho da esperança, é se lançar no novo, é se permitir viver de novo, é se permitir ver a beleza da vida, a própria loucura da vida, inclusive revolucionar, se jogar de peito aberto, porque você tem clareza, você tá, ó, olha aqui, ó, tu foi pra cara, botou a cara no sol aqui, aí aqui o sol apareceu. O tarô não mandou você agir desse jeito? Como você está agindo, que é no seu caminho do prazer? Eu não estava agindo com, ai meu Deus, com medo, ai, socorro. Aí o tarô falou assim, ó, age assim. E aí quando você agiu assim, porque, ó, outra coisa, o sol expande, o sol é enorme, é uma estrela. E aí, ó, se coloque grande, como você é. E aí quando você faz isso, você inicia uma nova jornada, o primeiro e o último. Você está agindo de fato como quem finalizou um ciclo, como quem deixou tudo para trás. E o tarot está dizendo finalizou mesmo, mas todo um fim é um início. Então se joga na tua nova vida. Se joga onde você quer estar. Parabéns! Parabéns! Incrível! Incrível! E vamos lá para o último, que é o caminho da evolução. No caminho da evolução, descobrimos quem verdadeiramente somos e estamos no caminho certo para a individuação. Deixa eu botar as cartinhas aqui. Em relação ao caminho da evolução, aqui eu vou perguntar diferente. Eu vou perguntar assim, vou perguntar quem você acha que é, porque ele fala assim, nesse caminho nós descobrimos quem verdadeiramente somos. Então aqui eu vou perguntar quem você acha que é, como você se vê em todo esse processo de evolução, porque eu botei aqui, o nome dessa leitura é Caminho para o Desenvolvimento Pessoal. Então, como você se vê nesse caminho, certo? E depois eu vou perguntar o que você não está vendo. Como o consulente se vê nesse caminho da evolução? Como ele se vê? Como o consulente se vê? Eu amei essa leitura, viu? No caminho da evolução. Cara, você se vê como uma pessoa forte, literalmente forte. Você se vê como uma pessoa que passou por muita coisa, mas se conseguiu mesmo assim deixar para trás. Se vê como uma pessoa que tem um poder de dominar os elementos, que mesmo apesar de tudo, você sabe que consegue fazer as pazes com você mesmo. Deixa eu ver aqui a palavra-chave da força. A força... Cadê, amor? A carta 8. Oxi. A força, a palavra-chave da força é dominar. Então você conseguiu dominar o seu ímpeto interno, as nuvens atrás de você e seguiu. O que era ruim ficou para trás. O que era ruim ficou para trás. A força. Você dominou o teu próprio poder. Você entende que você dominou o seu próprio poder pessoal. Entende? Você entende isso. Você entende isso. Como ele se vê foi a força. E aqui, o que sobre ele não está conseguindo enxergar nesse caminho da evolução. Qual o arquétipo que ele tem que desbloquear para se encontrar nesse caminho da individuação? Qual arquétipo ele tem que desbloquear? Carro. Incrível. O carro. Literalmente, você tem controle, você tem
caminho, você tem, deixa eu ver aqui a palavra-chave dela, que a palavra-chave que a Zig colocou são bem legal. Você pode direcionar a sua vida. O mais importante de tudo, saiu aqui alguma coisa sobre temperança, pronto, saiu a temperança. Temperança é esse equilíbrio, né? A justiça também saiu. E olha aqui, o carro ele é equilibrado. É um branco e um preto, é o yin e yang, é a força, é a clareza. Você está no comando da tua vida, no comando das suas emoções, das suas ações, do seu racional. Você nem racionaliza demais, também nem é tão sentimental demais. Você dominou mesmo, você dominou. E com esse domínio você está apto a seguir em frente, a direcionar a tua vida para onde você quer chegar. Para qualquer lugar, basta você apontar no mapa, você vai chegar lá. Entendeu? É o momento de seguir, porque você já finalizou o ciclo, você sente isso, você já finalizou um ciclo. O baralho diz agora siga, recomece e vá em frente. E o mais legal dessa carta do carro é que, assim, ele fala de um controle, de um domínio mesmo, assim, sobre duas polaridades, assim, que é a razão e a emoção. Muito bom. Então, tem uma parábola que fala, assim, em relação à flecha, que a flecha, ela cria uma tensão muito específica entre a corda, que do domínio dessas duas tensões opostas é que o arqueiro está apto a lançar a flecha. Então, isso vem desse domínio mesmo aqui das suas emoções também, dos seus pensamentos sabotadores, enfim, da sua racionalidade. Quando você controla tudo isso, entende que não tem como ser só racional, não tem como ser só sentimental, que na verdade você é o observador e está acima de tudo isso. Olha que louco, essa carta fala que você está acima dessa racionalização desses sentimentos. Lembre que você é o observador, você é quem direciona o seu avatar. A gente é só mente. Você é o observador, você não é os seus pensamentos. Você é a consciência por trás dos seus pensamentos. E é justamente isso aqui que a carta está falando. Você é a consciência por trás dos seus pensamentos. Olha quanta clareza esse amarelo traz, entendeu? Muito bom. 40 minutos de leitura, meu Deus! Arrasou. E aí, como eu tô com meu queridinho aqui, né, meu baralho Wicca, eu vou pegar o conselho final. Baralho. E, gente, tem cartas aqui que eu tô degustando ele aos poucos, porque ele é perfeito. Tem cartas aqui que eu nem vi ainda. E aí, baralho, eu quero um conselho da espiritualidade, amiga, de luz, dos mentores, dos ancestrais, dessa pessoa que tá aqui assistindo, em relação ao sucesso nesse caminho do desenvolvimento pessoal, tá certo? Um conselho, me dá um conselho, mais conselho, né? Porque teve vários conselhos aqui, como você deveria agir, mas me dá um conselho final para essa coletividade, para quem se conectou com essa mensagem. Deus cornífero, a força vital. Muito bacana, porque me remeteu também à mesma questão aqui do carro, da carta do carro, tá vendo? A dualidade, as duas cores do céu, ele segurando a cobra. Ele segurando a cobra é muito bacana, porque me vem tanto a ideia de você segurando mesmo, pisar na cabeça da serpente, mas também de você controlar os seus próprios instintos, no sentido de tipo uma cobra, o arquétipo da cobra, a cobra ela sabe exatamente quando dá o bote, ela sabe que a diferença da cura e do antídoto é só na dose, então me fala que você controlando também o que você fala. Quando você fala, força vital, fala da Kundalini, gente. A cobra é a Kundalini, é a sua força vital subindo de volta. Talvez seja um momento, não sei, de você fazer práticas para realinhar o chakra, um yoga, alguma coisa do tipo, entendeu? Tem um raio caindo em cima da cabeça dele, talvez simbolize, não sei, clareza divina. Ótimo, isso aqui foi só minhas impressões sobre a carta. Agora deixa eu ler o conselho que a carta traz.
33, Deus cornífero, a força vital. Olha, eu não falei de Kundalini? Eu não falei de Kundalini? É a vibração da carta, é o chakra raiz. Então, primeiro, qual é o conselho? Faça meditações e práticas para destravar o seu chakra raiz, o seu chakra básico. Gente, essa região aqui da cintura, geralmente é a região onde a gente concentra a maior parte do trauma, a maior parte de dores e tudo. Então, talvez com um pouquinho de yoga, com um pouquinho de destravar, você libere muita coisa no seu corpo e dê, assim, espaço para você receber o novo. Nossa, teve dias aqui de eu fazendo yoga, depois procura a posição do pombo. Gente, eu vou deixar aqui o canal da Pri Leite, que é a minha mentora de yoga, é um canal gratuito. Mas você vai sentir a diferença na vida de vocês. Inclusive, quando você destrava a raiz, todo o fluxo de energia Kundalini, ele sobe. Então você encontra a tua iluminação. E teve um dia que eu tava aqui fazendo, eu fiz a posição, não, a posição do pombo, literalmente. Eu não sei explicar a alegria imensa que eu senti no meu coração. Parece que libera mesmo a carga. E outra coisa, como fala do chakra raiz, ele fala também de inibições, de alegria, de traumas, entendeu? Fica tudo gravado ali, aquele medo de não faltar, medo de nutrição. Então, o que é que você vai fazer? Faça tanto cromoterapia pro chakra básico, pro chakra raiz, vermelho, para desbloquear essa energia. E também meditações. Faça 21 dias de meditações. 21 dias, procurei no YouTube, meditação para desbloquear o fluxo do chakra raiz, do chakra básico. Com yogazinho, cara, tipo assim, investe esse 1 hora todo dia em você, durante 21 dias para desbloquear isso. Você vai ver como o fluxo financeiro na tua vida vai aumentar. Você vai ver como a tua confiança vai aumentar. É incrível, incrível. Porque você não, às vezes a gente está tentando cuidar do sagrado, mas não se aterrou. Não se aterrou. Entendeu? Aí como é que tu vai se conectar aos céus? Tu não se conectou nem à terra e eu tô aqui no plano da matéria. Então o chakra raiz fala sobre isso. Deus cornífero. Ele fala da nossa força vital e tá na vibração do chakra raiz. O deus cornífero, também conhecido como Quernunnos, Herme e Dionísio, é um deus da natureza, do mundo subterrâneo e das florestas. Nas cerimônias é representado pela serpente com a cabeça de carneiro e pela forquilha simples de madeira, que termina numa bifurcação. O deus cornífero é uma divindade fundamental na Wicca, além de ser o senhor da terra e guardião dos mundos subterrâneos. Legal. Faz muito sentido esse negócio da terra e tá vibrado a vibração do chakra raiz, que é justamente a vibração da terra. A gente tá na matéria pra gente ter dinheiro, pra gente ter vontade sexual, inclusive. A gente desbloqueia o chakra raiz, a nossa força vital, entendeu? É aquilo que vem do nosso útero e a gente expressa, entendeu? Significado. Se a carta do deus cornífero aparecer, pode ser um sinal de que seus desejos estão em desequilíbrio. Em algum local que fala pedir equilíbrio para você. Muitas cartas pedem equilíbrio para você. Ó, quantas cartas aqui pediram equilíbrio para você. Ó, justiça, temperança, fogo. Tudo aqui veio pedindo equilíbrio para você. Se essa carta do deus cornífero aparecer, pode ser um sinal de que seus desejos estão em desequilíbrio. Talvez você esteja sentindo falta de coisas que lhe inspiram a alegria verdadeira, ou de um sentimento de maior conexão com a vida. E por isso, olha que engraçado, olha como é que saiu que você estava, né? E ele falou aqui, ó, talvez você esteja sentindo falta de coisas que lhe inspiram a alegria verdadeira, ou de um sentimento de maior conexão por a vida. E por isso sinto o desejo de se libertar de suas inibições ou emoções tóxicas. Mas a vida não é só diversão, é responsabilidade e compromisso também. O deus cornífero nos lembra de que precisamos agradecer o que recebemos e celebrar a vida. Se você se sente estressado ou indisposto, ele diz que você pode precisar de um período porque está passando... Não, peraí. Se
você se sente estressado ou indisposto, ele indica que você pode precisar de um período, porque está passando para ser natural, ser você mesmo. Se você tem a impressão de que sua vida não lhe pertence mais, tome providências para se reintegrar com aqueles que aprovem e apoiem a pessoa que você gostaria de ser. Deixe o resto para trás. Olha que coisa bonita, na verdade. Ele tá falando assim, você tá passando por um período do cansaço, de uma estafa, você disse que tá assim, você disse que tá, entendeu? Você tá falando por esse período de cansaço, de estafa, na verdade, isso daí não é só físico, é também desse pedido do seu corpo de se reconectar com a natureza, de se reconectar com a alegria, de se reconectar com seus desejos, entendeu? E na verdade é o seu corpo pedindo que você se torne quem você é, que você se torne mesmo quem você é. Então, se você tem a impressão que a sua vida não lhe pertence mais, tome providências para se reintegrar com aqueles que aprovem e apoiem a pessoa que você gostaria de ser. Deixa o resto para trás. É isso. Deixa o resto para trás. Se torne quem você realmente é e deixe o resto para trás. Ai, mas fulano não aprova, o que fulano vai pensar? Foda-se de fulano. Foda-se fulano. Ai, minha mãe não vai. Foda-se também. Entendeu? Faça aquilo que você gostaria de ser. E aí o ponto alto dessa carta recomenda diversão e celebração, entendeu? Então tá precisando assim, não tá se sentindo satisfeito, então dá uma celebrada, sai aqui, bota a cara no sol, entendeu? Um conselho que o tarô já tinha lhe dado. E o ponto baixo é que, na verdade, pede para você descobrir o que verdadeiramente te faz feliz. Então, eu acho que foi uma leitura muito completa, na verdade, dá para ter um grande parâmetro do que fazer na sua vida. E, acima de tudo, busque felicidade, busque reconexão com quem você é, com sua deusa interior, com seu Deus interior, equilibre seus instintos, cuide do seu corpo, coma coisas naturais, volte-se para a natureza, que sempre que você voltar para a natureza, você vai se estabilizar na energia da terra e naturalmente você vai vibrar na energia do amor. E é isso, espero que vocês tenham gostado da leitura. Comenta, curte, compartilha, siga se for o caso e um beijo. Mua!